Quando Deus envia Jonas para Nínive, Deus dá uma ocupação para Jonas: entrar na cidade de Nínive e pregar contra o pecado. Eu não sei qual é a ocupação que Deus te deu, eu não sei qual é a ocupação que Deus te colocou, mas uma coisa eu quero te dizer com a autoridade do Espírito Santo: se Deus te chamou como pastor, pregue a verdade. Se Deus te chamou como pregador, pregue a verdade. Se Deus te chamou como evangelista, pregue a verdade. Porque nos últimos dias que estamos vivendo, nos momentos atuais da igreja, no século 21, o pecado tem entrado nas igrejas e muitos têm ficado calados. Pregue a responsabilidade que Deus te colocou. Se Deus te colocou esta ocupação, seja verdadeiro diante do Senhor. Pregue a verdade contra o pecado, contra a heresia. Não deixe o mundanismo entrar dentro da igreja, dentro do templo do Espírito Santo, mas seja verdadeiro, porque a palavra liberta. Jonas, quando entrou na cidade de Nínive, ele não fez milagre nenhum, ele não operou milagre nenhum, mas somente pregou a palavra de Deus severamente. E quando aquele povo recebeu a palavra, eles se arrependeram. A Bíblia diz que toda a cidade se colocou num propósito de jejum e arrependimento diante de Deus, dizendo em seus corações: se porventura Deus venha olhar o nosso arrependimento e perdoar os nossos pecados e não nos destruir, nem nós e nem a nossa cidade. E assim Deus, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor e o propósito daquela cidade. Por quê? Porque houve um profeta que pregou a verdade, houve um profeta que foi lá dentro daquela cidade e fez a diferença. Querido, faça a diferença na sua igreja, faça a diferença onde você estiver, porque Deus é contigo quando você é com Ele. A Bíblia diz, meu amado, que quando aquele povo recebeu a palavra de Deus, Deus se arrepende de fazer o mal que ia fazer contra aquela cidade. E não é diferente para conosco. Quando Deus coloca uma autoridade na nossa vida, Deus é conosco quando nós ouvimos a voz do Senhor. Querido, não tema ao homem, não tema a heresia, não tema o pecado nem a potestade do inferno, porque quando nós pregamos a verdade, Deus é conosco. Toda a potestade cai por terra, todo impedimento cai por terra, porque, meus irmãos, eu já estou cansado de ver por onde o Senhor tem nos levado. Nós vemos pessoas que têm medo de falar a verdade. Nós vemos pessoas que têm passado a mão sobre o pecado e feito vista grossa, mas Deus está olhando todas as coisas diante dos olhos do Senhor. Nada fica oculto, nada se esconde. Então, se Deus te chamou, seja verdadeiro. Oh, Rabai, canta Rabai, porque naquele dia Deus vai prestar conta diante dos seus, diante da nossa vida. Quando Deus abrir o livro da vida naquele dia, o livro das obras, e vai ver tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Querido, seja verdadeiro, pregue com autoridade, pregue na verdade, pregue fazendo a vontade do Senhor, porque Deus vai se agradar naquele dia. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite e que Deus seja contigo em todas as suas obras. Amém.